agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o que os seus desejos alimentares podem significar. Sabe aquela vontade louca de comer chocolate ou de comer fritura, batata frita, hambúrguer? Então, a Paula Mello está aqui hoje. Tudo bom, Paula? Para falar sobre este assunto e explicar pra gente, né, o que isso significa. Paula, antes de mais nada, desejo e fome são a mesma coisa ou não? Não são. Na verdade, hoje a gente vai tentar trazer o máximo de evidência científica que a gente tem, Pamela, relacionado realmente a alguns desejos que a gente tem por alimentos específicos e a possibilidade que isso tem realmente de ter relação ou não com a deficiência de alguns nutrientes, porque isso pode acontecer. Mas isso está comprovado principalmente nos animais. A gente tem vários estudos que mostram que, por exemplo, em ratos, é comum quando o cientista induz alguma deficiência nutricional nele, a gente já vê que os ratinhos eles começam a buscar por comidas que tenham em maior quantidade a presença daquele nutriente que está em deficiência no corpo. E isso às vezes pode acontecer com o ser humano também. Mas a gente tem que ficar muito ligado porque às vezes a gente busca um alimento muito mais pela combinação dele de muito açúcar, muita gordura, muito sal. A gente sabe que essa combinação é o que deixa um alimento, a gente usa a palavrinha hiperpalatável. Atrativo, então, atrativo, né? Demais. É Delicioso. Aquele alimento que a gente coloca na boca e dá aquele prazer absurdo. Então a gente tem que ficar de olho também para a gente conseguir distinguir o que é que pode ser uma deficiência do que é simplesmente aquela vontade de comer aquele alimento que a gente sabe que dá aquele choque de prazer que a gente gosta. Afinal, desejo, né? Desejo alimentar é sempre específico. A gente sempre quer alguma coisa. A fome, você quer comer. Exatamente. Agora, desejo, você quer algo específico, então pode sim significar alguma deficiência, mas pode ter outros motivos e iremos então falar sobre eles. Isso. Vamos começar então falando de um alimento que eu sei que muita gente, inclusive eu, deseja sempre, que é o chocolate. Nós temos um PowerPoint, diretora? Então, desculpa. Aqui está ele, ó, o chocolate. Desejo por essa delícia. O que pode significar? Bom, pode significar deficiência de magnésio ou um neurotransmissor chamado feniletilamina. E é muito comum a gente ver que principalmente mulheres têm uma relação muito forte com o chocolate e principalmente num período muito específico do mês, não é, Pamela? Que é a TPM. Exatamente, o período pré-menstrual. E é engraçado que quando a gente vai buscar as evidências para a gente ver se de fato pode ter relação ou não com essa deficiência de magnésio ou desse neurotransmissor chamado feniletilamina, a gente vê que os estudos mostram que sim, durante o período pré-menstrual existe uma baixa de magnésio, uma tendência a dar uma queda na quantidade de magnésio no nosso corpo e também uma deficiência de uma enzima que é necessária para a formação desse neurotransmissor. E, bom, tanto o magnésio, gente, quanto esse neurotransmissor feniletilamina, eles estão ligados no nosso corpo a essa sensação de prazer e relaxamento. O magnésio, na verdade, é um dos minerais que a gente precisa para a maior parte das reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. E, no fim das contas, ele está relacionado muito à formação de alguns neurotransmissores que modulam o estresse, que é o caso do cortisol, e também que traz essa sensação de relaxamento, que é o caso da serotonina e do GABA, que a gente ouve muito falar. Então, talvez por isso nós tenhamos tanta vontade de comer chocolate, não só nesse período que antecede a menstruação, mas também depois de um dia cansativo, por ter uma compensação, ter um prazer extra. Exatamente. Uma dose de prazer, é isso? Que é isso que a gente tem que buscar evitar, separar, né? Entendeu, Pam? É justamente o que é que pode ser uma deficiência e, nesse caso, os exames de sangue, fazer uma bateria de exames de sangue completo, que também meçam essa parte das vitaminas e minerais que a gente pode dosar a nível sérico. É importante para a gente comprovar o que é deficiência e ver, de fato, o que é apenas aquele prazer. Porque tem gente até que não é só no período pré-menstrual, né? Tem mulheres que no mês inteiro desejam chocolate. Então, a gente tem que saber separar bem isso. E se dão de presente, né? Ai, tive um dia muito difícil, vou comer um chocolate. Exatamente. Bom, mas fato é, se a gente buscar por um chocolate de boa qualidade, ou seja, um 70% cacau pelo menos, perfeito. A gente pode colocar um chocolate de boa qualidade. Quanto maior o teor de cacau, melhor. Até porque o magnésio, ele está presente no cacau.
Um chocolate ao leite, gente, ele é basicamente uma mistura de açúcar com gordura hidrogenada. E eu costumo dizer que tem um cheiro de cacau. É um cheiro de cacau com muito açúcar e muita gordura hidrogenada, então não é legal para a saúde. E eu sou prova viva que quando você trocar o chocolate ao leite pelo chocolate amargo, você vai comer menos também. Exatamente. Porque quando eu comia chocolate ao leite, eu devorava uma barra. Agora com amargo, você come um pedacinho e já está satisfeito, não é? Exatamente. É porque, na verdade, o chocolate amargo ele vai ter uma concentração de açúcar muito menor e, no fim das contas, o prazer ele está muito associado ao açúcar. Então, quanto maior o teor de açúcar no alimento que você pegar, independente de ser um chocolate ou qualquer outro doce, geralmente maior a liberação de dopamina, que é esse neurotransmissor que está relacionado muito ao prazer, consequentemente maior a busca que você vai querer por ter mais prazer. Então, se você dá um chocolate amargo, onde o teor de açúcar é bem menor, a possibilidade maior é que você coma um pedacinho e se contente. Mas se não quiser no chocolate amargo, a gente tem outras fontes também de magnésio e da própria feniletilamina que a gente pode buscar. Uma das fontes de feniletilamina é também os ovos. Olha. Que é um excelente, é um alimento super versátil. Na receita de hoje se utilizam ovos também. Então é muito fácil da gente incluir ele na nossa rotina. Outro alimento também que é uma fonte de magnésio muito boa são as amêndoas, o iogurte, também é uma boa fonte, e os vegetais verdes escuros. Na verdade, o magnésio ele é um mineral que ele está lá no centro da clorofila. A clorofila é o que dá pigmentação verde aos alimentos, aos vegetais de maneira geral. Então, sempre verdes escuros também são uma boa maneira da gente todo santo dia colocar uma boa dose de magnésio para dentro. E como eu descubro se o meu desejo ele significa alguma deficiência? Através de exames. Com certeza. Buscando um profissional, então. Exatamente, porque no fim das contas, a questão do desejo está relacionada a uma deficiência ou do simples desejo da gente querer ter aquilo pelo prazer que esse alimento causa, sempre vai gerar sempre um fator de confundimento muito grande. Então, a gente não pode só ficar nessa parte da sintomatologia. A gente tem que passar para os exames clínicos, fazer uma varredura para identificar de fato o que é que pode estar acontecendo. E nós podemos também buscar prazer em outros lugares, né? Não só no chocolate. De repente, lendo um livro, assistindo televisão, vendo você bonita, passeando, saindo com os amigos. Há várias fontes de prazer disponíveis e que não prejudicam a nossa saúde. É verdade, com certeza. Vamos colocar então agora o próximo alimento que pode significar algo. Carne e gelo. Desejo por comer carne e gelo. O que isso pode significar? Olha, essa é bem diferente, né? Gelo é uma coisa... Meu Deus, mas como assim? Geralmente, tem até muitos casos, gente, descritos na literatura científica, que aí, claro, são estudos de caso isolados, mas mostrando que mulheres e crianças, principalmente, que estavam habituadas a comer muito gelo ao longo do dia, quando foram dosar, fazer um exame completo dessas pessoas, viram que elas estavam com uma anemia associada a uma ferritina muito baixa e que isso, de fato, tinha relação com a deficiência de ferro, porque no momento em que se suplementou o ferro, em 2 semanas, passou a vontade de comer gelo o dia inteiro. Mas gelo não tem ferro, né? Então, exatamente. Que ligação estranha é essa? Nesse caso, a gente costuma até chamar esses desejos por alimentos que não são nutritivos, digamos assim, que aí não só o gelo, mas também terra, sabonete, reboco de parede, tudo isso. A gente chama de pica-malácia. Pica-malácia? Exatamente, que é algo comum de se identificar tanto em crianças quanto em gestantes. E será que isso vale também para animais? É só uma curiosidade, porque a minha cachorrinha, ela come parede. É mesmo? Ela come parede. Então, de repente, tá aí com pica-malácia e eu nem sei. Quem sabe, Pamela, mas aí ela o tá com pessoal deficiência. come gelo mesmo, assim, pega o cubinho e masca? Literalmente. Literalmente? Esses estudos de caso que eu vi na literatura científica, as pessoas comiam cubos e cubos de gelo ao longo do dia. Era algo assim, meio chocante, bizarro, né? Não é algo normal de você desejar uma bebida gelada no dia, não é esse o caso. Agora, desejo de carne, se for uma carne magra, não é um desejo tão ruim assim. Imagina, na verdade todas as carnes vermelhas, elas podem entrar tranquilamente na nossa rotina. A gente tinha um preconceito muito grande em relação, principalmente à carne vermelha, né? Geralmente por ela ter um teor de gordura um pouco maior do que a carne branca, mas não tem por que a gente temer esse alimento. Se falava muito em ser um alimento mais potencialmente cancerígeno, mas a gente sabe que isso realmente, graças a Deus, já se desvendaram esses mitos, isso caiu por terra. A gente pode sim colocar a carne vermelha e é uma relação que realmente existe. Às vezes a gente está com uma deficiência de ferro e a gente ter
ter uma predileção pela carne vermelha ou pelas vísceras, que também são ricas em ferro, são dos alimentos mais ricos em ferro. Mas, bom, para quem não come carne também, a gente tem de ferro. As fontes vegetais de ferro. Os vegetais verdes escuros são uma boa opção de fonte de ferro, sem dúvida. As leguminosas também são uma excelente opção de fonte de ferro. Não só o feijão, tá certo? Mas a gente tem também lentilha, grão de bico, ervilha, todo o grupo das leguminosas, a própria soja, e de preferência comprar um grão de soja orgânico. Todas as leguminosas são uma boa fonte de ferro. Mas aqui fica o lembrete, porque assim, a carne, ela realmente é uma fonte de ferro que a gente chama mais biodisponível. O que é isso? Biodisponibilidade de um nutriente se refere ao quanto você vai consumir daquele nutriente e, de fato, o quanto você vai absorver. Porque, no final das contas, nem tudo que a gente come, a gente absorve. Então, a carne eu absorvo mais fácil? Mais ferro, exatamente. Mais ferro. O ferro, ele é mais facilmente absorvido quando a gente consome ele a partir das carnes, não então, apenas a carne vermelha. Então, quem é vegetariano tem que suplementar, ter um cuidado maior. Tem que ter um cuidado maior nessa absorção de ferro. Quando a gente for usar as fontes vegetais. Então, alguns lembretes importantes que eu quero dar. Quando a gente fala de leguminosas, é muito importante, e provavelmente todo vegetariano faz isso em casa, mas todas as pessoas deveriam fazer, que é deixar a leguminosa de molho de um dia para o outro na água. A gente vai ver até que essa água ela fica bem espumada, ela solta uma espuma grande, e nessa espuma, quando a gente despreza essa água, no dia seguinte cozinha os grãos já com essa água desprezada, boa parte dos fitatos, que é um tipozinho de ácido, a gente chama de ácido fítico. Boa parte dele vai embora com essa água e esse grão fica com uma digestibilidade muito melhor e o ferro realmente se torna também mais biodisponível, porque um grande ponto negativo desses fitatos que estão presentes no grão cru, que não passou por essa fase de molho, é que eles impedem a absorção do ferro ou dificultam a absorção do ferro. Então é ideal deixar de molho e algo fácil, de um dia para o outro, que não vai atrapalhar em nada a sua vida. Super. E de preferência até acidifique um pouco essa água. Coloque um pouco de vinagre ou um pouco de limão, porque isso acelera ainda mais a perda desses fitatos, a liberação desses fitatos. E há um consumo ideal de ferro diário? Sim, é bem difícil a gente falar em termos de miligramas, para homens e mulheres seria em torno de 15 a 20 miligramas, só que a população obviamente não sabe o quanto isso significa em carne. Se a gente pensar o consumo de 1 a 2 porções de carne vermelha no dia, associado sempre a uma boa dose de vegetais verdes escuros, que também é uma forma da gente complementar essa quantidade de ferro. As leguminosas, 1 porção de leguminosa no dia, ela pode ou não estar presente. No fim das contas, Pan, se a gente coloca 1 a 2 porções de carne no dia, que não precisa ser a carne vermelha, pode ser a carne branca também, que é uma ótima fonte, a gente já está conseguindo boa parte do ferro que a gente precisa. Então, leguminosa seria um complemento que pode vir ou não. Se a pessoa é vegetariana, aí sim ela tem que colocar também 1 a 2 porções de leguminosa no dia, pelo menos. E se eu sentir um desejo de consumir carne, devo então respeitar esse desejo e checar como é que anda o meu ferro, né? Exatamente, como é que está a parte do hemograma completo, que é onde a gente avalia realmente se a pessoa tem anemia ou não, pela hemoglobina, e ver como está ferro e ferritina. A ferritina é a nossa reserva de ferro no organismo. Se ela estiver bem baixa, a ideia é que a gente comece a colocar um pouquinho mais na rotina, tanto a carne vermelha quanto as vísceras. Entendi. Elas podem entrar. E se eu não gostar de vísceras, então aí eu posso ficar na carne vermelha, só na carne, nesses outros complementos que você disse. E traz os complementos. Outro ponto também importante, Pan, se a gente pensar na parte dos vegetais, de melhora da biodisponibilidade desse ferro dos vegetais, é tentar desassociar o cafezinho depois do almoço. Ah, isso é tão difícil. Porque o café, a cafeína em si, ou seja, não só o café, mas um chá também que seja rico em cafeína, ele também tende a prejudicar a absorção do ferro. E principalmente desse ferro não M, que é o ferro dos vegetais. O ferro da carne, ele não vai ter tanto impacto assim, não vai atrapalhar tanto a absorção. Mas o ferro dos vegetais, a cafeína tem um impacto negativo. Quanto tempo eu devo esperar, então, para tomar meu cafezinho após o almoço? Pergunta que não é muito fácil, mas considerando que o meu almoço, sei lá, eu vou levar talvez 1h30, 2 horas para digerir tudo. Ai, que difícil.
não pode ser aquele cafezinho logo depois do almoço. Não pode. Deixa pro meio da tarde. Tem que lidar com o sono de outra forma, então dá uma dançadinha, né? Isso se você for vegetariano. Certo. Se você não for vegetariano, tranquilamente esse ferro da carne ele vai estar muito bem disponível. Mas se você for vegetariano, se você estiver prezando mais por absorver esse ferro não M, que a gente chama, aí é bom afastar o café e trazer, na verdade, no lugar, uma fonte de vitamina C, que a gente sabe que aumenta muito a biodisponibilidade do ferro dos vegetais. Ótima dica. Temos mais um alimento, então, que causa desejo e que pode significar alguma coisa, que é o desejo por queijos, que ele pode ser igual à deficiência de cálcio. Então, quando eu tenho vontade de comer queijo, pode estar me faltando esse elemento. Quem sabe sim. Isso é muito comprovado, Pan, em animais. Então, a gente tem até estudos interessantes feitos com ratos, onde os cientistas tiram as glândulas paratireoides dos ratos. A glândula paratireoide no nosso corpo, ela controla toda a parte de metabolismo de cálcio. Então, ela controla a quantidade de cálcio que tem na circulação, nos ossos. E aí, os cientistas viram que quando esses ratinhos perdem as paratireoides, ou seja, geralmente a quantidade de cálcio no organismo desses ratos diminui, eles ficam mais ávidos e buscam mais alimentos que tenham fonte de cálcio. É muito engraçado isso, né? Sim. E isso realmente, quem sabe, possa acontecer também com os seres humanos, apesar de não haver muitos relatos na literatura. Mas o queijo, os laticínios de maneira geral, são uma excelente fonte de cálcio. Então a gente pode sim recorrer a eles. Pode ser tanto o queijo amarelo quanto o queijo branco. A gente não precisa ficar sempre muito preocupado em só colocar alimentos magros na nossa rotina. A gente tem mais aqui trazer diversidade e trazer tanto os laticínios integrais quanto aqueles que são brancos ou desnatados. Todos eles cabem na nossa rotina. Que funciona, né? Exatamente. Até porque, via de regra, os alimentos mais gordos, eles vão tender a ter todas as vitaminas que são lipossolúveis, como é o caso da vitamina D, que é tão importante também para essa questão da absorção do cálcio. Então, trazer o iogurte integral, os queijos amarelos, eles também são muito bem-vindos na nossa rotina. E da mesma forma que falamos, então, da absorção do ferro, o cálcio também é muito importante. Também é muito importante. Na verdade, ferro e cálcio são minerais que, entre si, eles competem pelo mesmo sítio de absorção. Então, via de regra, é interessante que a gente não misture as fontes desses mesmos alimentos numa mesma refeição. Uau! Então eu não posso comer, de repente, carne com queijo? Não é a melhor escolha. Não é que você não possa comer pão. Então, exemplo, se às vezes no final de semana você quer fazer uma refeição que ela vai ser mais diferente, que ela vai ter um queijinho ali em cima do seu prato principal, que é a carne, como é o caso de a parmegiana, que na verdade é um péssimo exemplo, porque é uma fritura com queijo, não é uma boa ideia. Vamos pensar então só num bife com um queijinho derretido em cima, gratinado. Ela realmente deve ser a opção para a menor parte do tempo e não a opção que você vai escolher para trazer todo santo dia, porque realmente o cálcio ele vai dificultar a absorção do ferro, então não é a melhor opção. E eu posso ter desejo também por tomar leite ao invés de comer queijo? Isso acontece? Bem provavelmente sim, seguindo a mesma lógica, se o nosso organismo ele fosse inteligente, digamos assim, o suficiente para correr atrás desses nutrientes que faltam no nosso corpo, tanto leite quanto iogurte quanto queijo poderiam ser alimentos buscados na deficiência de cálcio. Ao mesmo tempo, e principalmente em relação ao queijo, aos laticínios de maneira geral, mas principalmente em relação ao queijo, é importante a gente entender que esse é um alimento, querendo ou não, que ele é muito interessante para o nosso paladar. A gente sabe que as proteínas do leite, quando elas são digeridas lá no nosso intestino, tem os peptídeozinhos que são formados que eles conseguem se ligar a receptores opioides no nosso cérebro. E o que é isso? Prazer. Entendi. É sensação de prazer. Então, é muito comum, assim como no caso do chocolate, por exemplo, que tem o adocicado, que também dá essa liberação de dopamina, é muito comum as pessoas buscarem queijo simplesmente pelo prazer que eles dão, e não por deficiência de cálcio. Então, desejo é cérebro, fome... Exatamente, é algo estômago. Muito mais orgânico. É diferente. Na fome, você cai entre nós, né? A gente come qualquer coisa. Então, isso também é importante falar, né? É ruim sentir fome, ficar várias horas sem comer, porque aí essa escolha vai ser comprometida também, não vai? Ela pode, eu acho que assim, se o nível da fome chega
algo muito incômodo, aí realmente a gente acaba que não vai selecionar. O que a gente vir pela frente vai ser a nossa escolha sem selecionar muito. Então, e a quantidade aumenta também, né? E a quantidade pode aumentar. Então, a gente já sabe que não precisa a gente também ter medo de sentir fome. Tem gente que fica se antecipando demais. Aí acaba que não, eu vou comer nesse momento porque eu não sei se eu vou poder comer daqui a pouco. A pessoa não quer nem ter a chance de sentir fome. A gente também não precisa ser assim. A fome, ela é um sinal orgânico e fisiológico que é pra gente mandar comida pra dentro. Sim. Então, a ideia é que a gente sinta fome para comer, principalmente se a gente está num processo de emagrecimento. Se a gente ficar sempre se antecipando muito e se enchendo de comida para não correr o risco de sentir fome, muitas vezes a gente vai estar mandando uma quantidade de comida para dentro que o nosso corpo nem pediu, que ele nem sinalizou para isso. Então, assim, sentir a fome é um mecanismo importante para a gente colocar, para a gente entender que a gente precisa colocar a comida para dentro. Agora, como você falou, às vezes se esse período se espaça demais, se essa fome ela fica muito incômoda, aí às vezes a gente não vai nem conseguir selecionar o que a gente coloca para dentro. E vai comer o que vê pela frente. Isso que você falou é muito importante, então, porque nós temos realmente medo da fome, né? É verdade. E a fome, ela é um alerta. Então, estou com fome e vou comer. Não preciso morrer de fome, sofrer, mas ter um pouquinho de fome faz bem. Então. Faz bem, Vamos colocar o próximo alimento na tela? Que é desejo por alimentos salgados. Ele pode ser igual deficiência de sódio. Isso existe? Eu achei que nós tínhamos um consumo superior de sódio e não uma deficiência. Você está certíssima. Na verdade, assim, deficiência de sódio é algo muito raro. Ela particularmente vai ser induzida em casos muito específicos, às vezes por um uso de um diurético, às vezes numa sudorese intensa que a pessoa possa ter num exercício de longa duração. Então, a gente tem relatos na literatura de pessoas que têm essa sudorese intensa no exercício, por exemplo, elas depois ficam ávidas por alimentos ou bebidas mais salgadas. Isso é comum um relato. Mas é pontual, Mas então? é muito pontual. Na verdade, a deficiência de sódio hoje é algo muito raro e, como você mesma disse, hoje é muito ao contrário. A gente tem um excesso, tende a ter um excesso de sódio na nossa alimentação, principalmente porque a gente traz muito os ultraprocessados. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo aí de um ultraprocessado riquíssimo em sódio, não só riquíssimo em sódio, mas rico em carboidrato, sódio e gordura, que é a combinação perfeita dos 3 nutrientes que a indústria usa para capturar o nosso paladar e dar aquele boom de prazer. E aí, ali a gente ainda tem o elemento crocância. Nossa Senhora! Que é algo que traz muito esse comichão da gente querer comer, comer e não parar. Então, esse é o tipo de alimento, assim como tantos outros alimentos super industrializados, que a gente deveria tirar da rotina. No momento, Pan, que a gente tira esses superprocessados, esses ultraprocessados da nossa rotina, a gente não tem por que se preocupar com a adição de sal que a gente tem no dia. Que é outro medo, né? Igual você falou do medo da fome, nós também temos o medo do sal. Medo excessivo do sal. Muitas pessoas, eu recebo muito por redes sociais, pessoas perguntando disso, quanto de sal eu deveria colocar no dia? Eu falo, olha pessoal, sendo bem sincera, se você é o tipo de pessoa que já fez uma limpeza na sua alimentação e coloca basicamente alimentos naturais no seu dia a dia, não tem por que você temer essa adição de sal da sua comida, o sal que você vai usar para temperar a sua carne ou seus vegetais, o arroz e o feijão, não tem por que se preocupar com isso. Raramente você vai estar extrapolando. Hoje a gente extrapola muito mais pelo consumo dos ultraprocessados, porque muitas vezes o sódio, ele não está só no alimento salgado, não, no ultraprocessado salgado. Às vezes ele está inclusive no alimento doce, né? Porque o sódio é utilizado para conservar o alimento industrializado. Então, no momento em que a gente tira esses ultraprocessados, não tenha medo de adicionar, de temperar a sua carne e a sua comida normalmente. Por isso que é importante ler o rótulo, porque às vezes alguns alimentos ditos saudáveis, quando você lê o rótulo e vai lá no campo sódio, a presença é muito grande. Então você acha que está ingerindo algo saudável e na verdade não está, né? Exatamente. Por isso que é bom ir na tabelinha nutricional mesmo. Na lista de ingredientes, o sódio acaba que ele pode estar embutido
com alguns outros nomes que a gente não se dá conta que de fato é sal. Um dos exemplos é glutamato monossódico. Até que esse dá uma pista, né? Que Sim. tem ali o sódico no final. Então a pessoa consegue interpretar. Mas glutamato monossódico mesmo é um realçador de sabor que a indústria utiliza, justamente para realçar o sabor ou deixar esse sabor ainda mais atrativo de diversos alimentos. Então se a gente pega, é bom a gente ter cuidado porque até, por exemplo, carnes pré-temperadas. É muito comum a gente ver nos freezers do supermercado carnes que já são temperadas. Fujam disso. Tempera em casa. Exatamente, tempera em casa com seu tempero natural, porque a possibilidade é de praticamente 100% dessa carne ter glutamato monossódico. O mesmo vale para aquela cebola prática que já vem cortadinha. Várias delas têm muito sal. Vários outros aditivos. E outros aditivos também. Então faça em casa, né? Sim. Nós temos mais um desejo, diretora? Acabou? Então eu tenho uma perguntinha rápida sobre o desejo de comer fritura. Hambúrguer, quando você comer algo gorduroso, ele pode significar alguma coisa ou ele está mais ligado ao desejo mesmo? Via de regra, ele vai estar mais ligado a esse desejo de comidas hiperpalatáveis, que é o que a gente estava conversando, Pan. Então, esses exemplos que você citou, tanto a fritura quanto o hambúrguer, você vê que geralmente são alimentos que vão unir não só muita gordura, como às vezes muito carboidrato, também no caso de um hambúrguer. E a fritura, ela traz esse elemento crocância. O elemento crocância é uma coisa que sempre dá esse desejo e esse comichão por você continuar comendo. Que eu não sei se é o barulhinho simplesmente da mastigação ali, mas a gente vê que... Um exemplo que eu sempre dou é nuts, as castanhas. Se a gente deixa, por exemplo, um saco de castanha de caju aberto no armário e no dia seguinte essa castanha tá mole, você tem o mesmo prazer? Não. Prazer é na crocância mesmo. Na torradinha, na castanha torradinha. Então, para você ver como essa característica física do alimento, ela pode influenciar demais no nosso interesse ou não por aquele alimento. Uma castanha de caju mole, não tenho tanto interesse. Uma castanha de caju crocante, nossa. E quanto mais eu como fritura, quanto mais eu como chocolate ao leite, mais vontade eu tenho. Quando eu retiro, a vontade, o desejo diminui também, né? Diminui, porque isso. Se você se expõe vários dias subsequentes a uma fonte enorme de prazer, se você se habitua a dar para o seu corpo aquele prazer todo santo dia... Imediato. É óbvio que ele sempre vai te pedir mais. Ele se habituar ao prazer é muito fácil, né, Pan? Então, o nosso corpo se habitua muito fácil ao prazer. Se você dá para ele uma fonte de prazer todos os dias, ele vai continuar te pedindo aquilo. Por isso que as pessoas precisam ter muito foco e força de vontade quando elas querem mudar o hábito alimentar. Quando elas comiam, por exemplo, um chocolate ao leite todo dia e querem passar a tirar isso da rotina. Então, ela vai precisar ter muito mais foco, porque o desejo e o hábito que o corpo tem, ele vai pedir isso de uma maneira muito forte nos primeiros dias, mas à medida que você fica ali uma semaninha, 10 dias, passa. Então, tenha foco e força de vontade. Que bate-papo delicioso. Muito obrigada, Paula Mello. O @ dela, o Instagram é NutriPaulaMello com 2 L's e o site é nutripaulamelo.com.br. Adorei. Perfeito. Obrigada, Pan. Entender um pouquinho mais sobre desejos, fome e o que nós podemos fazer para comer bem, né? Para ser mais saudáveis e ter prazer em outros lugares também. Vale muito a pena. Muito obrigada, viu? Volte sempre.